Bom dia, pessoal, tudo bem? Então vamos começar a trabalhar a questão do iluminismo, né? Como eu já falei no primeiro vídeo, que eu espero que todos tenham assistido, a nossa didática agora de sala de aula vai ser dessa maneira. A gente vai trabalhar com algumas videoaulas, né? Onde eu vou explicar o conteúdo que vocês tiveram dispostos até agora, né, nessas 5 aulas anteriores, e agora eu vou dar uma retomada, vou explicar todo o conteúdo que foi trabalhado até agora, para que vocês tenham realmente uma efetividade, digamos assim, no conteúdo, tá? Então, nós trabalhamos basicamente nessas 5 aulas a questão do iluminismo, tá? O iluminismo foi o conteúdo que eu comecei a trabalhar com vocês na sala de aula, tá? Enquanto a gente tinha as aulas presenciais ainda, então muitos de vocês têm esse material no caderno, né? Quem não tem, eu aconselho a colocar o caderno em dia, aproveitar esse momento e colocar o caderno em dia, pedir foto, enfim, para colocar todo esse conteúdo em dia, para depois, quando a gente for ter alguma avaliação, enfim, na volta, né, no retorno às aulas presenciais, esse material seja completo e vocês consigam, né, estudar. Então, basicamente, a gente trabalhou nessas 5 aulas a questão do iluminismo. Vocês fizeram responderam alguns questionários, fizeram algumas pesquisas, né? Teve a questão da tabela com alguns pensadores iluministas e enfim. Então, agora eu vou fazer uma retomada de tudo que foi trabalhado até agora, né? E mandar a correção da aula 4 e 5 que vocês trabalharam, tá? Então, basicamente, pessoal, iluminismo. O que foi o iluminismo? O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu no século XVII, tá? Na França. Só que a sua expansão, digamos assim, se deu no século XVIII, por toda a Europa. Então a gente tem o surgimento, e muitos livros didáticos falam que é no século XVIII, e realmente ela é a data que mais, digamos assim, se adapta nessa questão. Por quê? Porque foi mais difundido, então mais pessoas tiveram acesso à questão do iluminismo. Por que iluminismo? Porque ele também é chamado de século das luzes. Né? E por que isso é feito? Porque naquela época, um período anterior à Idade Moderna, a gente tem a Idade Média, onde é um século tido por muitos como Idade das Trevas. É claro que hoje em dia a gente não utiliza mais essas nomenclaturas, mas foi muito tempo utilizado, né? Um século obscuro, onde as pessoas eram movidas não pela sua produção de pensamento, elas eram movidas através, né, do que a Igreja Católica permitia e assim por diante. Então a gente vai trabalhar o iluminismo com uma comparação, tá? Estabelecer um quadro comparativo para que a gente entenda o que é o iluminismo e contra quem era o iluminismo, os iluministas, enfim, tá? Então os iluministas, eles defendiam o quê? Principalmente a questão da razão, tá? A razão humana, a razão do conhecimento, a produção científica era a chave do iluminismo, tá? Essa produção de conhecimento era a base dos iluministas, que eles pregavam que todos deveriam exercer. A questão da liberdade pessoal também, né? Ou seja, as pessoas têm liberdade para saber o que elas querem e o que elas não querem. E o que eles combatiam? O antigo regime, o absolutismo e essa rigidez da Igreja Católica, tá? A Igreja Católica, por muito tempo, ela doutrinou e determinou as normativas da sociedade, né? Então, tudo que era disposto em leitura, em educação, tudo passava pelo crivo da Igreja Católica, era só o que a Igreja Católica permitia, e ela era extremamente rígida e fechada, né, nesse momento. É claro, hoje a gente já tem uma abertura muito maior, né, dessa questão. A educação já é laica, né, depois a gente vai ver mais pra frente, foi uma das questões que vocês tiveram que responder na aula 4. Então a gente vai perceber algumas mudanças do que era e depois de como ficou com o iluminismo, tá? Então a gente vai ter 4 pensadores principais desse movimento iluminista, que foi o John Locke, o Montesquieu, o Voltaire e Rousseau, tá? São os 4 que eu pedi para vocês fazerem uma tabela comparativa com a obra, ano e o que eles pretendiam com essa obra, né? Claro que eu não vou cobrar a questão do ano, por exemplo, tá? Eu não quero isso, eu quero que vocês entendam basicamente qual a importância do John Locke, por exemplo, para a sociedade que a gente vive hoje, o que o Voltaire trouxe de diferente para a nossa sociedade e assim por diante, tá? Então agora eu vou fazer uma retomada bem rapidinho, até pro vídeo não ficar tão extenso, tá? A questão do John Locke. John Locke, ele vem com a determinação do direito natural, tá? O que é o direito natural? As pessoas têm liberdade, né, de serem o que elas quiserem, de elas terem expressão, liberdade à propriedade privada, que naquela época era uma coisa que também não era muito permitida pela Igreja Católica, né, a questão dos lucros, né, da propriedade privada era uma coisa que a Igreja Católica ela não permitia. E a gente tem também essa questão do direito à vida, né? Naquela época a vida não era uma coisa que não tinha tanta relevância. Se a pessoa fizesse alguma coisa errada, ela poderia sim ser morta por isso. E hoje em dia a gente já tem uma discussão bem mais ampla
perante, né, esse direito à vida. Então, John Locke, lá no século XVII, já vinha com essa ideia, tá? Montesquieu é muito interessante a gente perceber, porque, voltando, né, repetindo essa questão lá do século XVII, vocês imaginem, um pensador iluminista do século XVII criou uma teoria de divisão de poderes, né? Poder legislativo, executivo e judiciário. E até hoje ela é utilizada. Então, essa é a importância de se estudar o período iluminista. Por quê? Porque até hoje nós temos disposto na nossa sociedade um modelo que foi escrito lá no século XVII. Ah, professora, mas isso aí, então, a gente vive num mundo retrógrado, enfim. Não, não é bem isso, tá? Mas o que eu quero dizer é que os caras foram tão geniais nesse sentido de pensar a sociedade, pensar a diferença, né? De como se colocar a sociedade, que até hoje a gente utiliza esse modelo que foi escrito por eles, tá? Então, Montesquieu ele vai ter essa divisão dos três poderes. Naquela época, por que ele achava interessante isso? Para a gente ter um equilíbrio, tá, no governo. Ou seja, o rei absolutista, tudo bem, ele era absoluto, ele tinha, né, ele tinha poder entre a religião, entre a sociedade, a economia, a política. Só que com essa divisão dos poderes, esse poder não ficava tão tirano, né? Tão, sei lá como é que eu vou falar, tão... Ai, agora me fugiu a palavra, tão ditador, né? Então esse poder absolutista ele ficaria de uma maneira que ele teria que obedecer ao poder judiciário, ele teria que obedecer ao poder legislativo e para aí sim ele executar tudo o que foi proposto por esses outros dois poderes. Então Montesquieu ele vai ter essa ideia que até hoje a gente utiliza, né? Por exemplo, a gente tem poder legislativo hoje em dia, digamos um exemplo, cidade, Câmara de Vereadores. Os vereadores são as pessoas responsáveis por escrever as leis, né, que vão ser aprovadas ou não. O judiciário vai ser responsável, então, por julgar essas leis, né, que foram descritas pelo legislativo, e o executivo, que, digamos, é o prefeito, vai ser a pessoa responsável por executar essa administração pública, tá? Então, Montesquieu pensava nessa divisão entre três poderes para quê? Para equilibrar o poder do rei absolutista. Voltaire e Rousseau, pessoal, foram dois pensadores que eles criticaram muito a Igreja Católica. Tá? Eles iam assim, contra tudo que a Igreja Católica previa, tá? Não tinha uma questão de meio termo. Tudo que a Igreja Católica previa era retrógrado, era antigo, era violento, né? Eles não aceitavam. E Voltaire defendia muito a questão da liberdade de expressão, ou seja, as pessoas elas deveriam ter sua liberdade de expressão e deveriam ser contrárias a tudo que fosse doutrinado a eles a fazer, tá? Rousseau já é diferente. Rousseau já vai dizer que o poder ele é do povo, tá? Que o povo é que tem poder e é o povo que tem que escolher o seu governante, não mais a questão de uma monarquia hereditária, por exemplo, tá? E também vai falar pela questão de que o ser humano, ele é um ser que nasce bom, tá? O ser humano, por si só, quando ele nasce, ele é um ser humano bom, só que a sociedade onde ele vive vai corromper ele e vai fazê-lo com que ele se torne mal, tá? Então, o ser humano, por si só, ele é, por natureza, ele é bom, só que o mundo é que corrompe ele, tá? Então essa era a visão de Rousseau e hoje em dia também ela é muito válida, né? Em várias discussões que a gente vai falar, fazendo em filosofia e sociologia, a gente vai utilizar essa ideia central, assim, inicial do Rousseau, certo? Buscando agora, então, algumas consequências, tá? Desse iluminismo para nossa sociedade. Eu sempre trabalho com 4, tá? A questão da criação da enciclopédia, a questão da educação laica, a questão do despotismo esclarecido e da criação do liberalismo econômico, tá? Então são 4 consequências que a gente pode ver como consequência ou criação, digamos assim, desse iluminismo que vai ser exposto para nós lá no século XVIII. Então, a enciclopédia. A enciclopédia vai ser uma criação feita por Diderot e d'Alembert, tá? Que vai ser uma grande obra, digamos assim, um grande livro, tá? Que vai falar sobre tudo. Então, lá na enciclopédia, eles reuniram todo o conhecimento científico que tinha sido produzido até então, né? Digamos, ele ia da biologia, pessoal, até a filosofia, tá? Então era um livro enorme com vários verbetes, né? Do que a gente tinha. Hoje em dia, um exemplo é a Wikipédia, tá? A Wikipédia é, digamos assim, a enciclopédia dos tempos modernos, tá? Quando vocês procuram um trabalho, uma coisa, vocês sempre digitam lá, né, no Wikipédia o assunto e vai aparecer um artigo sobre essa palavra que vocês digitaram no Google lá, tá? E a enciclopédia era isso, era uma reunião, tá? Uma obra com todos os conhecimentos que tinham sido produzidos até então. Ela foi sendo, obviamente,
atualizada com o tempo, mas até então eles colocaram lá dentro tudo o que foi produzido, tá? Tudo que tinha sido produzido até então foi colocado na enciclopédia. O despotismo esclarecido, ele é um modelo de governo onde a gente tem, por incrível que pareça, uma fusão entre absolutismo e iluminismo, tá? É bom a gente pensar sempre que é aquele momento onde tem aquela junção, tá? De um e de outro, tá? A gente tem de um lado o absolutismo e de outro o iluminismo. E no meio a gente tem o despotismo esclarecido. O que é esse despotismo esclarecido? É um modelo de governo onde o rei monarquista vai assumir algumas características do iluminismo, tá? Lembrando, pessoal, ele vai assumir características do iluminismo, mas nem sempre ele vai beneficiar o povo. Todas as características do iluminismo que ele assumir no seu governo, obviamente vai ser para quê? Para beneficiar o seu próprio poder, para beneficiar o seu próprio governo ou a sua administração, né? Facilitar a sua administração, digamos assim. Nunca vai ser para facilitar, para dizer pro fulaninho lá que o fulaninho vai ter direito a um dia chegar ao governo, ou ele vai ter um direito político, direito social. Não. Ele vai ter, claro, esse cuidado. Por quê? Porque quando o povo ele se revolta, ele busca novas alternativas, um papel político maior, a gente vai ter as revoluções, vai ter as guerras, né? Vai ter um conteúdo que a gente vai ver mais pra frente, que é a Revolução Francesa, que a gente vai ver o povo surgindo, né, com uma grande força para chegar ao poder. E vão conseguir, enfim, vai ter todo um processo revolucionário lá onde eles vão chegar ao poder. Então, para um rei monarquista era muito importante manter o povo no lugar onde ele estava, né, sem direito nenhum, sem conhecimento nenhum sobre o poder. Então, o despotismo esclarecido vai ser essa fusão entre iluminismo e absolutismo, mas vai ser uma coisa muito leve, tá? Vai ser algumas características que vão ser estabelecidas, mas pouca coisa. Não achem que vai assumir toda a questão, né? Vai ser um rei legalzão lá que vai assumir todas as questões do iluminismo. Não, não vai ser bem assim, vai ser bem diferente. Ele vai ter algumas características do iluminismo, mas que vai beneficiar somente o governo dele, tá? Questão da educação laica. A educação laica ela é um modelo de governo, de educação, onde a gente vai buscar uma educação sem intervenção religiosa, tá? O liberalismo é onde a gente vai buscar uma economia sem intervenção do Estado. E a educação laica é uma educação sem intervenção da Igreja Católica, ou seja, toda a educação que vai ser disponibilizada para as pessoas em escola, conteúdos, enfim, não vai ter o viés religioso, não vai ter aquele dedinho, digamos assim, da Igreja Católica, tá? E o liberalismo econômico vai ser o quê? Vai ser uma economia voltada para a geração de trabalho e não mais pelo acúmulo de riquezas como era no mercantilismo. Então, o liberalismo vai ser criado por Adam Smith e ele vai buscar essa criação essa geração de lucro, geração de emprego, geração de trabalho, tá? Então, ele vai buscar essa vertente onde a gente não vai ter mais o intervencionismo estatal. Lá no início do ano a gente trabalhou a questão do mercantilismo, eu mostrei para vocês algumas características do mercantilismo. Lá tinha acúmulo de metais, tinha a questão do protecionismo alfandegário e tinha intervencionismo estatal. Então o mercantilismo, que é a política econômica do absolutismo, ele vai buscar esse acúmulo de riquezas, tá? O país vai lá, vai ser uma metrópole de uma colônia, vai explorar essa colônia e vai acumular riqueza. O liberalismo econômico vem dizer o quê? Que o Estado não tem que se meter na economia, que a economia ela só vai para frente a partir do momento que se gerar trabalho e se gerar lucro. Então não existe mais essa função desse intervencionismo estatal, desse acúmulo de riqueza. Não se pode acumular riqueza, tem que se gerar riqueza, gerar trabalho, tá? Então o liberalismo vem trazendo isso, certo? Então basicamente, pessoal, o iluminismo é esse contraponto com o absolutismo que estava sendo imposto e com o mercantilismo que estava sendo imposto naquela época, aquela visão da religião, da Igreja Católica, enfim, tudo eles queriam alterar, né? E o iluminismo vai sim influenciar muitos movimentos daqui para frente. A gente vai ter a Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, né, que vai ser um dos movimentos que mais vai ter influência do iluminismo em si, tá? Então é importante a gente ver o iluminismo por isso, pela influência que ele vai exercer daqui para frente no nosso mundo, tá? Na história das grandes revoluções que a gente tem pela frente, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu peço que me enviem no WhatsApp ou no e-mail que eu criei agora para as atividades. Coloquem aí o que vocês acharam desses vídeos, o que vocês querem ver, né, melhor, enfim, né, sobre os assuntos para eu trabalhar com vocês, certo? Uma boa semana para todos, se dediquem, tá? Eu espero que todos assistam os vídeos e além disso corrijam as atividades que vão ser enviadas,
coloque o caderno em dia, tá? Tudo isso vai depender, pessoal, o sucesso dessas aulas programadas, dessas aulas que a gente está tendo à distância, vai depender da dedicação de vocês, tá? Eu preciso contar com essa dedicação de vocês para que as coisas deem certo, tá? Se cuidem, fiquem em casa, né? Não saiam e aproveitem esse momento para ler bastante, estudar, descansar, porque depois eu acredito que as coisas vão ser bem diferentes quando a gente voltar e a gente vai ter que se adaptar, né, a esse novo mundo que está disposto aí para nós, tá? Um abraço, até mais!